Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom com vocês? Professor Augusto falando, trazendo aqui mais um conteúdo da história geral e lembrando, trabalhando a história contemporânea. E para que nós comecemos a terminar esse assunto que eu comecei na semana passada, eu vou fazer uma recapitulação, tá? Então vem cá, o que a gente vem estudando desde a semana passada? As chamadas unificações do século XIX, tudo bem? Na semana passada em si, nós trabalhamos a primeira fase da primeira unificação, que foi a unificação alemã. Na aula de ontem, nós trabalhamos a segunda fase dessa mesma unificação, que é a unificação alemã. Tá joia? Tchutchucos, a gente tem que relembrar alguns aspectos para ficar bem claro o que é esse grande assunto das unificações do século XIX. E, lógico, para que tenha sentido essa segunda que eu vou tratar hoje, que é a unificação italiana. Então vem cá, ó. Primeira coisa para vocês lembrarem. Unificações do século XIX, vou abreviar, são chamadas de tardias. Lembra por quê? Uau, então vamos lá. São chamadas tardias, tchutchucos, porque consolida o que nós chamamos de grande período da formação dos Estados Nacionais. A gente começou a estudar esses Estados Nacionais lá na Baixa Idade Média. É assunto de primeiro ano. Agora, nesse século XIX, a gente tem a conclusão. Boa, boa? Reparem, para quem está acostumado com datas, o começo da formação dos Estados Nacionais lá na Baixa Idade Média começou por volta do século XI e XII. Olha lá, nós estamos no século XIX. Então justifica pela data também o termo tardias. Boa, boa? Segundo ponto, muito importante, creio que vocês viram lá na primeira e na segunda fase da unificação alemã. Tchutchucos, quando eu falo dessas unificações do século XIX, eu tenho que lembrar o cenário. Qual que é o cenário, pessoal? O contexto desse momento. Primeiro contexto, nunca se esqueçam. Vou colocar primeiro então C de contexto, tá? É o que nós conhecemos como o conservadorismo do Congresso de Viena. E dentro desse conservadorismo do Congresso de Viena, é só lembrar lá o retorno dos absolutismos, o retorno das fronteiras, a hegemonia da Áustria, sobretudo, da França. Pegaram? E uma coisa legal para vocês entenderem é que esse conservadorismo do Congresso de Viena meio que achatava as nacionalidades, ou seja, impedia, por conta do que foi definido, as nacionalidades de surgirem. Joia? Outro ponto dentro do cenário, dentro do contexto do século XIX, para isso aqui. Vocês não podem esquecer que esse é o período da afirmação do liberalismo, estou abreviando, e do nacionalismo. Sobretudo, quando eu falo, tchutchucos, de nações que vão surgir nessa época, a alemã e a italiana, porque se utilizam muito do liberalismo e do nacionalismo. Já que você viu a aula de unificação alemã, você vai conseguir fazer a correlação. O liberalismo sempre defendido não só pela burguesia, está muito interessada na unificação, mas também por conta de um reino. Joia, no caso da Alemanha, o nome do reino é, Prússia. Agora o nacionalismo, que eu já peço para vocês circularem. O nacionalismo, tchutchucos, tem toda a relação com a vontade da criação de um país, de uma nação, em que se valorize a ideia de que em comum todos têm a língua, as tradições, as fronteiras, tá joia? E o último dos contextos, dentro desse contexto do século XIX, tchutchucos, não podem esquecer, são, vou abreviar também, as famosíssimas revoluções liberais. Prof, revoluções liberais que potencializam aquele sentimento de liberalismo, de nacionalismo, teve até a presença do socialismo, né? Isso. Tchutchucos, vocês viram isso nas aulas relativas a revoluções de 30 e 48, né? As duas revoluções, elas começaram na França? Sim, boa, todo mundo manjou. Mas elas se alastraram por toda a Europa, potencializando isso aí que foi acabado de ser comentado. Ou seja, o sentimento de liberalismo e nacionalismo. Entenderam?
Agora, tchutchukos, um ponto importante para vocês avançarem na compreensão dessas unificações, aqui no caso, para entenderem a unificação italiana, é pegando o que vocês assistiram na unificação alemã. Olha lá, quais foram os passos que eu segui e vocês vão perceber que a unificação italiana é muito parecida. Primeiro passo, a unificação alemã, tchutchukos, o óbvio, está dentro desse contextão que eu coloquei para vocês aqui, que é o século XIX. Ali você tem que lembrar que a Alemanha, antes da unificação, era fragmentada. Essa foi uma decisão do Congresso de Viena. A Alemanha fragmentada era uma Alemanha comandada pela Áustria. Opa! E o mais interessante, era uma Alemanha que tinha uma estagnação capitalista. O capitalismo era muito pouco desenvolvido. Entenderam? Em seguida, segundo ponto, segundo passo para vocês entenderem a unificação alemã, e vocês vão reparar que é muito parecida com a italiana. A primeira tentativa de unificação da Alemanha aconteceu na esteira da Revolução de 48, ou vamos colocar no plural, né, porque foram em vários lugares, na esteira das Revoluções de 48. Então lembra lá, eu comentei que essa Revolução de 48 surtiu efeito dentro da Confederação Germânica, como? Com revoltas, né? E essas revoltas foram esmagadas pela Santa Aliança, mas já eram revoltas que tentavam pregar a ideia da unificação. Bacana? Terceiro passo da unificação alemã, para vocês recapitularem e entenderem, como eu estou dizendo, que a unificação italiana é muito parecida. Interessados. Tchutchukos, os dois interessados básicos que todo mundo tem que lembrar, vale para a alemã, que a gente está recapitulando, e para a italiana, que a gente já vai trabalhar, são eles, a burguesia e um reino. Tchutchukos, é interessante porque quando eu falo da burguesia, que é o que eu pego por enquanto para vocês darem uma melhorada na compreensão, eu entendo que é a burguesia que está interessada em fazer deslanchar o capitalismo, de ampliar os seus negócios, os seus mercados, né? Agora, quando eu falo do reino, no caso lá da unificação alemã, o reino da Prússia, eu falo de um comandante, de um condutor da revolução. Pensa assim, no caso desse reino da Prússia, tchutchukos, vocês não podem esquecer que ficava ao norte, uau, tinha de certa maneira mais aptidão econômica, até porque foi ela que criou o Zogenheim. Tinha também condições de financiar a construção, por exemplo, de infraestrutura, de sustentar uma indústria e, sobretudo, condições de financiar forças armadas. Essas forças armadas é que vão ser responsáveis pela unificação. Boa, boa? Então vai lá, volta na alemã. Outro passo que eu passei para vocês, muito importante, são as influências. E quais são as influências que vocês vão perceber? Aparece também na unificação italiana. São elas o nacionalismo, claro, clássico, e a segunda influência, o liberalismo. Agora, o ponto convergente, tchutchukos, é que vocês têm que conectar o nacionalismo com o liberalismo. Por quê? Porque isso é uma construção. Olha lá, é uma elite, protegida por um reino, e usando a ideia do nacionalismo para que haja a unificação. Prof, então a gente pode falar claramente que no caso da unificação alemã, talvez seja o caso da italiana, a unificação foi imposta, né? Foi. É como eu falei, foi uma construção, tchutchukos. O povo entrou nessa jogada porque estava sendo cativada pela ideia do nacionalismo. Bacana? Passo seguinte, vamos lá. Unificação alemã, eu comentei com vocês da liderança. Tchutchukos, a grande liderança da unificação alemã foi Otto von Bismarck. Ele era o primeiro-ministro do Reino da Prússia. Reparem, a unificação ela teve que ter uma liderança, porque essa liderança é quem vai catalisar os interesses da elite, sendo ela burguesa, por exemplo, lá, e ao mesmo tempo vai se utilizar do nacionalismo para o projeto sair. Mas o mais interessante, é ele que vai mobilizar as forças armadas. E aí a gente vai para o último ponto, unificação alemã, para vocês compreenderem que a italiana é muito parecida. O processo. Tchutchukos, o processo de unificação da Alemanha foi feita por guerras. Claro,
Eu até discuti com vocês lá, teve lá a Guerra dos Ducados, a Guerra das Sete Semanas, a Guerra Franco-Prussiana, mas no fundo, o que vocês vão ter que lembrar? É que tudo em relação à unificação desse século XIX, leia-se Alemanha e Itália, é feito mediante guerra. É importante porque você tem que combater uma Áustria que não quer a unificação, uma França que também está começando a ver com maus olhos a unificação, ela não quer uma concorrente. Boa, boa. E por último, lógico, o passo mais significativo, que é um desdobramento desse processo, pessoal, são as consequências, né? No caso da unificação da Alemanha, as consequências básicas que todo mundo tem que lembrar: a formação do Segundo Reich, que é o Segundo Império, e a queda da Segunda Nação Francesa, ou Segundo Império Francês. Entenderam? Tchutchukos, eu enchi o saco de vocês nessa abertura para quê? De novo, para vocês entenderem que o que nós estamos trabalhando, que são as unificações do século XIX, acontecem dentro de um mesmo contexto, vocês já sabem, uau, eu abreviei aqui, não tem erro, e o que mais eu quis falar, que eu acho que é o mais importante, elas são muito semelhantes. Todas elas, no caso, as duas que a gente está discutindo, tiveram lá uma primeira tentativa, os interessados, as influências, as lideranças, o processo feito em guerras e, lógico, as consequências. Entenderam? Então vamos direto e reto para essa primeira aula da unificação italiana. Tchutchucas, a unificação italiana, lembrando, acontece no mesmo contexto, só que em datas diferentes, tá? Vem comigo, vamos cercar começo e fim para vocês entenderem o que aconteceu, como aconteceu. Tchutchucos, a unificação italiana começou na data de 1859. Nessa data, houve o início das guerras entre Piemonte, daqui a pouco eu vou apresentar a vocês, e Áustria, tá? Então a gente pode falar já, olha lá, para ficar didático para vocês, que é um conjunto de conflitos entre os estados italianos e a Áustria. Boa, boa? O que chama a atenção lá na segunda aula sobre a unificação italiana, vocês vão reparar, é que quem apoiava era a França. A França apoiava essa tentativa de unificação da Itália nesse começo, apoiando o conflito contra a Áustria. Por quê? Porque ela precisa da Áustria derrotada para se tornar potência. Joia? E quando termina, pessoal? Termina em 1870, já pode anotar, muito icônica essa data, eu vou até abreviar, quando ocorre a chamada Segunda Queda de Roma. O que vem a ser a Segunda Queda de Roma? Galera, a Segunda Queda de Roma é a segunda vez que a cidade de Roma cai, só que agora cai, tchutchucos, pela dominação dos unificadores, tá? É aqui que acontece, para quem quiser colocar também, a ocupação dos estados papais. Tá joia? Pessoal, reparem, o tempo de unificação da Itália foi um tempo até um pouco maior quando se compara com a unificação alemã, né? Então por isso a gente fala que ela foi a inauguradora. Mas no fundo, tanto a unificação italiana como a alemã tiveram uma mesma origem. A origem, basicamente, é o pós-congresso de Viena. Entenderam? Então isso é o básico. Olha só, eu passei para vocês o começo e o término da unificação. Começo e término da unificação sempre envolvendo conflitos. Entenderam? Agora, tchutchucos, o que é importante sempre? O importante é observar, antes da gente partir para a unificação propriamente dita, como era a Itália pré-unificação. Uma regra para vocês. A Itália pré-unificação, tchutchucos, era basicamente uma expressão geográfica, tá? Eu vou colocar aqui no mapa para vocês entenderem. Olha aqui, tchutchucos, a Itália pré-unificação. A Itália, que a gente chama de expressão geográfica. Conseguem perceber? Eu vou circular para vocês o que é a expressão geográfica, tchutchucos. Está aqui, ó. Galera, é expressão geográfica porque tem fronteira delimitada, tá? É a fronteira disso aqui que vocês chamam de reinos italianos em relação à Áustria, à Suíça, à França e ao Império Turco Otomano. Mas internamente vocês perceberam essa salada de cores, essa quantidade de estados?
Tchutchukos, a Itália pré-unificação era formada por 7 reinos autônomos, 7 reinos ou ducados italianos. Exemplos, nós temos aqui o reino das duas Sicílias, nós temos aqui no centro os estados papais, tá legal? E o mais importante, até vou trocar a cor da caneta para vocês circularem, tchutchuco, tá aqui, ó, é o norte, é o que nós chamamos de reino Piemonte e Sardenha, tá? O reino que vai ser a condução do processo de unificação, entenderam? Então tá aqui, tchutchucos, no mapa, o que significa a expressão geográfica? Significa que unificação de fato não existe. Existem fronteiras, existe uma fronteira, vamos colocar no singular, que divide essa expressão do restante da Europa, mas internamente havia uma forte fragmentação. Tá legal? Galera, dentro dessa Itália pré-unificação, então, já pode grifar, você tem essa fragmentação, você tem essa existência de 7 Itálias, 7 estados autônomos, mas alguns agravantes. O primeiro agravante, que é o que eu peço para vocês circularem muito, é o domínio da Áustria. Uma decisão que ficou sendo colocada em prática também na Alemanha, logo depois do Congresso de Viena. Mas, prof, o que é essa dominação? Aconteceu aqui, aconteceu na Alemanha. Galera, a dominação austríaca, basicamente, é o policiamento, tá? Só para vocês entenderem. A Áustria, ela policiava essa expressão geográfica, sempre coibindo qualquer manifestação liberal e sempre coibindo qualquer tentativa de unificação. Então, o interessante é que a Áustria, ela funcionava como delegada e apoiava 2 locais, que eu vou pedir para vocês colocarem, tá? Vou tentar abreviar. O primeiro local dentro da Itália, que era fortemente apoiado pela Áustria, eram os estados papais. Eu vou colocar só um P, tá? Estados papais. E o segundo, que é o que vocês vão colocar também, é o famoso Reino das Duas Sicílias, tá? Eu vou colocar RS, Reino das Duas Sicílias. Entenderam? Outro agravante, olha para a Itália pré-unificação. Uma Itália pré-unificação com uma grande estagnação capitalista. O que é isso aí? Significa que o capitalismo aqui dentro era pouco desenvolvido, para vocês sentirem. O sul, muito agrário, vivia basicamente do latifúndio, e esse latifúndio produzia para exportação, enquanto o norte já era um pouco mais industrializado, já era mais comercial. Mas mesmo assim eu não posso generalizar. Nesse norte já podem circulando, né, muito importante, o grande desenvolvimento acontecia, anotem, em Piemonte, tá? Aquele reino que eu destaquei, que era chamado Piemonte Sardenha. Piemonte Sardenha tinha indústrias, Piemonte Sardenha trabalhava com atividades comerciais, Piemonte Sardenha tinha, de certa maneira, atividade financeira, financista, tá? Mas de forma geral, se vocês olharem para essa expressão geográfica, vocês vão reparar, em comparação, por exemplo, a uma Inglaterra, que há uma estagnação capitalista. Você não tem um desenvolvimento pleno e conjunto. Boa, boa? Tchutchucos, trocando a cor da caneta aqui para dar uma variada. Então a gente repara que essa Itália pré-unificação, além de uma expressão geográfica, ela era um atraso, tá? Aí tenta resumir. Um atraso porque você tem uma dominação e uma imposição do conservadorismo por parte da Áustria, coibindo, como eu disse, liberalismo ou qualquer manifestação nacionalista. E por outro lado, é uma Itália que não tem expressão capitalista. Essa expressão geográfica é composta por vários territóriozinhos, vários ducados ou reinados que não tinham desenvolvimento igual. Lembra lá, Piemonte era avançado no norte e o sul, genericamente, era mais rural, era mais latifundiário. Entenderam? Pessoal, é aqui que está o detalhe. Entre os anos de 1815, mais ou menos, que é quando nós tivemos as imposições do Congresso de Viena, até 1848, sempre há a forte oposição. Primeiro, por parte da Igreja Católica, no sentido de opor-se à unificação. E sabe por quê? Porque a Igreja Católica, tchutchucos, como vocês viram lá no mapa, ela tinha um papado que possuía terras.
Aqueles territórios que ficam mais ao centro-norte eram territórios da Igreja Católica, inclusive Roma, que era a cidade mais importante, um dia foi a capital do Império Romano. E por quê? O Papa barra Igreja Católica entende que se rola a unificação, se acontece a unificação, ele perde poder. A igreja, de certa maneira, vai perder também a sua hegemonia cultural, a sua hegemonia religiosa, econômica. Então o papado, leia-se papa ou barra igreja católica, fazia uma oposição porque tinha medo de perder terra, prestígio e poder. Tá legal? Tchutchucos, e a outra oposição que nós vamos encontrar é a oposição dos latifundiários. A galera tanto do sul como do norte, principalmente do sul. Por quê? Porque eles entendem, olha lá o ponto de vista principalmente dos latifundiários do sul, que se há a unificação, a atividade econômica que vai se tornar a atividade econômica hegemônica e mais praticada vai ser qual? Opa, ou a comercial ou a industrial, né? E eles perdem destaque. Eles vão perder riqueza, vão perder mercado, vão perder até poder, hegemonia. Então os latifundiários, eles sempre foram contrários a essa tentativa de unificação. E tanto um, opa, vai lá, papado, quanto o outro, acompanha, latifundiários, apoiavam e eram apoiados pela Áustria. Então, quando eu destaquei lá os locais em que a Áustria tinha mais força, locais de dominação do Papa, né, estados papais, e o reino da Sicília, eu estou falando desses dois elementos. Eu estou falando da igreja, que é apoiado e apoia a Áustria, e dos latifundiários, o mesmo esquema. Entenderam? Galera, por que eu estou colocando isso? Para mostrar para vocês que entre 1815 e 1848 era muito comum conflitos dentro da Itália. Conflitos, por quê? Porque sempre havia um foco ou outro de revolucionários que pregavam a unificação, que tentavam a unificação. Tá joia? E quem é que a gente pode destacar? Galera, a atuação mais importante dentre esses grandes revolucionários que pregavam a unificação nesse momento, entre 1815 e 48, é de um grupo chamado Carbonária. Olha que coisa interessante. A Carbonária, tchutchucos, era uma sociedade revolucionária secreta, tá? Eles eram também chamados de maçons guerreiros, ou a maçonaria guerreira. Como é que funcionava? Tchutchucos, essa sociedade ela foi criada lá por volta de 1812, 13, para se opor a Napoleão Bonaparte. Lembra? Isso, na era napoleônica, Napoleão que invadia territórios, invadiu, por exemplo, essa região que é chamada expressão geográfica. E quando ela foi criada para expulsar as tropas napoleônicas. E olha só, a coisa acaba vingando. Porque em 1815, quando é realizado o Congresso de Viena, lembra que essa realização do Congresso é após a derrota do Napoleão? Uau! A Carbonária, então a partir dessa data, 1815, começou agora a lutar pela unificação. E o mais interessante, tchutchucos, a luta desses carbonários, ou seja, a luta dos componentes dessa sociedade secreta era contra a Áustria principalmente. Porque eles entendiam, e com toda razão, até vocês entenderam, que a Áustria era a policiadora. Era ela que proibia a unificação. Entenderam? Então o que eles começaram a difundir? Eles difundiam conceitos como unificação, liberalismo, nacionalismo, anti-intolerância, no caso anti-intolerância religiosa, e tchutchucos contavam com adeptos diversos, dentre os quais intelectuais, burgueses. E olha só que coisa bacana, o nome Carbonário é o seguinte, como eles eram secretos, eles não podiam se manifestar, não podiam se apresentar, eles costumavam se reunir em cabanas de carvoeiros que ficavam nas florestas, locais que dificilmente as tropas ou polícias iam. Então daí vem o nome Carbonária, de carvoeiro, tá? Eles faziam isso, por quê? Porque quando eles se reuniam de forma secreta, além deles continuarem debatendo essas ideias da unificação, liberalismo, nacionalismo, eles não eram reconhecidos. E nesse momento, tchutchucos, eles foram criando duas coisas interessantes. A simbologia, a primeira simbologia que aparece aqui, tá todo mundo reparando,
faz uma evocação de dois símbolos maçons, o esquadro e o compasso, estão vendo? Mas tem também a presença de machados. Galera, o que é legal é que esses dois machados que estão representados aqui, assim também como essa serra, eram símbolos dos carvoeiros. Mas ao mesmo tempo, tchutchucos, olha só que coisa interessante, era o símbolo da luta contra aqueles que não aceitavam o nacionalismo, ou a Áustria, entenderam? A outra simbologia é a famosa bandeira tricolor dos carvoeiros. Para não perder muito tempo, duas cores aqui chamam a atenção. O vermelho, que é o símbolo da revolução, e o preto, que é o símbolo do carvão, é o símbolo da carbonária em si, pelo fato de se reunirem lá na cabana de carvoeiros, tá? Agora, uma simbologia que vai ser muito interessante para a difusão da carbonária, mesmo que fosse uma sociedade secreta, é esse lema aqui, ó. Deus e o povo somente. Galera, é legal porque faz um aporte com a maçonaria. Todo mundo sabe que a maçonaria é uma sociedade secreta que prega, né, essa crença em Deus, mas fala do povo. E quando exalta o povo, está exaltando a quem? Ao nacionalismo. Entenderam? Tchutchucos, então essa é a carbonária. A carbonária era aquela sociedade secreta que sempre estava lutando pela unificação. E o que ela fazia? Manifestações, ela fazia atentados, ela também fazia o que nós chamamos de organização da intelectualidade, difundindo em livros, jornais ou panfletos as ideias do movimento. Entenderam? E aí vem um dos grandes momentos. Tchutchucos, em 1848, aproveitando-se da famosa Revolução de 48, ou como sempre eu gosto de colocar, das revoluções de 48, a Itália tentou a sua unificação. Como é que ela se processou? Ela começou incentivada principalmente pelos carbonários, pela carbonária, com revoltas em três locais: em Piemonte, aquele reino ao norte, na Toscana, que fica entre o norte e o centro, e na Sicília. Eram revoltas que tinham o caráter de começar a difundir a ideia da unificação de forma clara, para que todos vissem e aderissem. E quem eram os líderes? O primeiro grande líder, pessoal, é um carbonário, é Giuseppe Garibaldi. Ele era muito influenciado por um dos grandes nomes do movimento carbonário, que é o Giuseppe Mazzini. É legal esse Giuseppe Garibaldi, porque todo mundo sabe que ele luta também na Farroupilha aqui do Brasil. Na verdade, em 48, ele estava voltando da Farroupilha, ele estava voltando do Brasil. Boa, boa? E o outro nome, que é o nome que vocês vão circular por enquanto, é o rei de Piemonte, chamado Carlos Alberto. Ele é o cara que escutou o clamor das revoltas, principalmente em Piemonte, mas percebeu que não era um movimento isolado, acontecia em outras regiões, e começou a dar apoio, inclusive até com mobilização de tropas. Tchutchucos, só que foi um sonho de uma noite de verão. O desfecho foi a Áustria invadindo, fazendo valer o seu papel de delegada, o seu papel de comandante dessa região, e ao mesmo tempo houve a mobilização das tropas da Santa Aliança, de forma muito tímida, tá? Até porque a Santa Aliança nessa época já não estava muito bem. Mas mostrou, tchutchucos, que o conservadorismo do Congresso de Viena atuou. Então, quais foram os resultados? O primeiro resultado, a revolução aqui não funcionou, portanto, a unificação também não. E o segundo, tchutchucos, olha só que coisa interessante. O Carlos Alberto foi obrigado a renunciar, no caso, abdicar, porque ele era rei, e colocar o filho para assumir, o Victor Emanuel. Victor Emanuel, que na época, tchutchucos, era super aclamado pela população, mas era visto pela Áustria como um cara mais moderado. Só que esse foi o maior engano, porque foi o Victor Emanuel, que a Áustria achava que era moderado, que mais tarde fez a unificação. Entenderam? Que é uma coisa interessante? De 48 em diante, pessoal, era proibido dentro de qualquer local da expressão geográfica, de qualquer estado dessa Itália fragmentada, a menção à unificação. Então era comum os caras que gostavam da unificação dizerem o seguinte: Viva Verdi. Olha lá, vou abreviar. Viva Verdi.
Verdi, pessoal, era o sobrenome de um compositor italiano que tinha escrito uma obra super famosa na época, que é Aida, só que era um trocadilho. Por quê? Viva Verdi significa Viva Vittor Emanuel, rei da Itália, porque Verdi se escreve assim, ó, Verdi, estão vendo? Então eles falavam Viva Verdi, na verdade era Viva Vittor Emanuel, rei da Itália, meio que exaltando a figura dele para fazer a unificação. Ah, prof, e o que isso tem a ver? Tudo, porque morreu a unificação por enquanto, mas o sonho continuava. O sonho continuava, tchutchucos, principalmente pode circular agora pelas influências. Tchutchucos, a primeira influência que vai começar a se exaltar demais a partir de 48, do fracasso da primeira tentativa, é o nacionalismo. E aparecem dois tipos de nacionalismos dentro da Itália. Lógico, os dois querem a unificação, mas eles têm conclusões diferentes. O primeiro tipo, pessoal, ou a primeira expressão, é chamada risorgimento, ou risorgimento. Era o nome de um jornal. E se vocês pegarem um nome, vocês vão entender que risorgimento significa ressurgimento. Era um jornal que falava que tinha que haver uma unificação e a Itália tinha que ressurgir como um novo Império Romano. Ô prof, mas não era proibido? Era um jornal clandestino. Mas era um jornal clandestino que era muito querido por parte dos caras que pregavam a unificação. Olha só o que eles propunham. Eles propunham a unificação, só que no final a Itália tinha que adotar a monarquia como forma de poder. Boa, boa? Outro tipo de nacionalismo, a outra expressão, tchutchucos, era chamada Jovem Itália. A Jovem Itália é muito interessante porque era um movimento secreto. Era uma extensão da Carbonária, tá? Era como se fosse um desdobramento da Carbonária. E esse grupo, tchutchucos, pregava como ressurgimento a unificação, só que no final a Itália ela tinha que adotar um modelo republicano. Ela tinha que adotar a ideia de uma república em que pelo menos uma boa parte da sociedade pudesse participar. Entenderam? Então reparem, tchutchucos, que a tentativa de unificação morreu, mas as influências continuavam. A primeira delas, que todo mundo tem que guardar, é o nacionalismo, seja ou pelo Risorgimento ou pela Jovem Itália. Tá legal? Outra influência, olha lá, a continuação do sopro de unificação é o liberalismo político. E atenção, liberalismo político que era muito defendido, adivinha por quem? Isso pela burguesia, vamos abreviar, vamos colocar aqui. Era defendido também pelo reino de Piemonte, que não queria mais ficar sujeito a dominações. Então esse liberalismo ele vai ter muita força dentro do processo de unificação, porque é uma influência que cativava a burguesia. Entenderam? E olha só o resultado, tchutchucos. As influências vão trazendo os interessados em financiar o projeto de unificação. O primeiro, todo mundo tem que lembrar, a alta burguesia, interessada, como vocês viram até na Alemanha, em ampliar os seus negócios, os seus mercados. Resumindo, acabar com aquela estagnação capitalista, tornar a Itália uma verdadeira potência dentro do contexto europeu. Boa! E o segundo interessado, que é o que vocês vão colocar estrela, é o reino de Piemonte. O reino que quer autonomia política, econômica. O reino que não quer mais ficar sujeito à Áustria. Aquele que praticamente vai financiar o movimento com mobilização de tropas, por exemplo. Entenderam? Tchutchucos, então tá aqui, ó. Com esses interessados, eu termino a primeira parte da unificação italiana, tá? Na semana que vem a gente estuda a segunda parte e lá vocês vão acompanhar calmamente o quanto a revolução, aqui no caso, ela vai servir para a explosão do que nós chamamos de processo de unificação. Por quê? Porque vai envolver guerras. Tá joia? Então, grande resumão. Perceberam que o processo de unificação da Itália é muito semelhante com o processo de unificação alemã? Então, hashtag fica a dica. Joia? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira questão da popular UFF, e o texto diz: no final da chamada Era Napoleônica, derrotado o imperador francês em 1815,
tornou-se possível a recomposição das forças sociais e políticas ligadas ao antigo regime. Quando ele coloca aqui, tornou-se possível a recomposição das forças sociais e políticas ligadas ao antigo regime, claramente ele está falando, vou colocar aqui no cantinho, ó, de Congresso de Viena. Ah, prof, é verdade. Recomposição, porque prega o retorno do absolutismo, das fronteiras, a luta contra o liberalismo, isso. Mas continua lendo, pessoal. Nada disso deteve, porém, a onda revolucionária e o surgimento de revoltas a partir de 1820 até 1848, coisa que vocês viram tanto na Alemanha como agora na Itália. A data máxima, até peço para vocês sempre lembrarem, é 1848, porque aqui aconteceram as duas tentativas de unificação, lá e cá, na Alemanha e na Itália. Boa? Continua lendo de novo. Na Itália, por exemplo, coube a uma sociedade secreta a elaboração de um programa político contra as tiranias. Sociedade secreta, prof? Ah, pá, já sei, é a Carbonária. Tá, então vamos continuar lendo. O princípio você já tem. Cuja grande meta era a unificação italiana. Então parece que tem tudo a ver com a Carbonária mesmo, né? Porque é uma sociedade secreta que não aceitava a dominação austríaca contra as tiranias e, o mais importante, já pregava a unificação. Aí continua lendo. Aí mata totalmente a charada e o triunfo dos princípios liberais. Ah, então é Carbonária mesmo. A Carbonária, também chamada de maçonaria guerreira, ela pregava tudo isso, né? Tá, então pegaram a essência, vai lá para o que se pede. Assinale a opção que identifica corretamente os revolucionários anteriormente mencionados. Então, quais são os revolucionários mencionados anteriormente aqui no texto? Oh, tio-tchocos, tá aqui, ó, carbonários. Nossa, prof, eu marcaria maçons. Não é para marcar maçons, porque o movimento revolucionário da Itália são os carbonários. Eles têm sim apoio da maçonaria, tanto é que tinha esse apelido, maçonaria guerreira, mas a sociedade é carbonários. Boa! Fácil o FF, né, tchutchucos? Então vamos olhar essa aqui, ó, da gloriosa Unioeste. Texto também, mas reparem, somatória. Vem comigo, vamos ler o texto. Mazzini, já paro só para dizer para vocês que Mazzini era um carbonário e depois foi um dos fundadores da Jovem Itália, tá? Mas continua. Justifica o direito dos italianos à unificação política. Ele diz, somos um povo de 21 a 22 milhões de homens, designado há muito tempo pelo nome italiano. Olha que bonito. Encerrado nos limites naturais mais precisos que Deus já tratou, o mar e as montanhas mais altas da Europa, e um povo que fala a mesma língua e que se orgulha do mais grandioso passado político, científico e artístico da história europeia. Fecha aspas. Interessante o texto, né? Claramente, tchutchucos, todo mundo percebeu que é um texto nacionalista, né? Todo mundo percebeu que é um texto unificador, não é? Uau, e aí a dica que eu dei ali em cima para vocês. Vocês sabem que Mazzini era carbonário e depois fundou a Jovem Itália. Então corrobora com o fato de ser nacionalista e unificador. Boa? Então a gente vai direto e reto para o que se pede. Podemos dizer que, segundo Mazzini, é somatória, tchutchucos. Então vamos ler cada uma das assertivas aí. 01. As fronteiras da Itália foram traçadas por Deus? Olha o que ele diz aqui em cima. Encerrado nos limites naturais mais precisos que quem traçou? Deus. Então a 01 eu posso marcar. Por enquanto fácil, né? Então vamos lá para 02. O mar e as mais altas montanhas da Europa são limites naturais. Opa, tá aqui, ó. O mar e as montanhas mais altas da Europa. Então a gente pode olhar para 02, o mar e as altas montanhas da Europa são limites naturais. São para qualquer um. Aqui no caso, destacado por Mazzini para a Itália. Marco a 02. Olha lá, 04, vem comigo. Os italianos representam um povo porque falam a mesma língua? Ah, prof, no texto diz, né? E um povo que fala a mesma língua.
Tchutchukos, nem precisava do texto, mas parece-me, né, vocês perceberam que a questão tem a ver com interpretação de texto. Mas basicamente, se você colocou que o texto é nacionalista, você tem que lembrar que ele fala de povo. E quando você fala de povo, povo pode ser entendido, assim como o nacionalismo, como um grupo de indivíduos, por exemplo, que falam a mesma língua. Então pode marcar também a 04. Vamos olhar a seguinte, vai lá, 08. A Itália não é unificada devido ao seu passado político, científico e artístico. O que vocês acham? Bom, vamos olhar lá no texto, né? Há muito tempo pelo nome italiano, encerrado nos limites naturais, bom, beleza? E olha o que diz ali, ó. E um povo que fala a mesma língua e que se orgulha do mais grandioso passado político, científico, artístico da história europeia. Ele fala que aqui no caso falta a unificação. Ele colocou que é um povo, né? Destaca aqui. Ele falou também que o nome é italiano, está destacado aqui. Ele fala das fronteiras traçadas por Deus, mas ele não comenta, lógico, que não é essa questão do passado que vai fazer com que eles não se unifiquem, né? E na verdade o nacionalismo, ele fala que você tem que exaltar esse passado político e científico. Então tá errada a palavra não. A Itália só não se unifica por outros aspectos, não é pelo seu passado. Boa, boa? Vamos lá para 16 então? Vamos ver o que ela diz? O nome italiano representa um povo que deve tornar-se dividido? Não, lógico, né, pessoal? Não tem nem sentido. Povo, opa, é aquele que compartilha de os mesmos pressupostos nacionais, né? Mas para isso você tem que ter unificação. Então o nome italiano tem que representar um povo unificado, não dividido. Está aqui o erro. Vai lá para 32. Um povo que fala a mesma língua tem os mesmos limites naturais que a Itália? Ô, pessoal, lógico que não, né? Por exemplo, pega lá uma Suíça. A Suíça, olha lá, tem mar? Não, né, pessoal? A Suíça pode ter montanhas, mas não tem mar. Então eu não posso falar que um povo, de forma geral, tem os mesmos limites naturais que a Itália. Não. Tá legal? Olha lá, então o erro aqui é a palavra mesma. E o pior é que vocês podem pegar até a língua. A língua falada, por exemplo, numa França não é a mesma língua falada na Itália. Então tá aqui, mesma também para a língua. Tchutchucos, e a 64? Diz assim, o mar e as montanhas dificultam a unificação italiana. Tchutchucos, não tem nada a ver com texto. E outra, se você estudou, você sabe que o que dificulta a unificação italiana é a oposição da igreja, dos latifundiários, não é a montanha e o mar, não são os limites geográficos. Legal? Então, a grande palavra errada é dificultam. Boa. Então, estando certas, assertiva 1, 2 e 4, a soma é, tá aí, tchutchucos, 07. Então a minha despedida, tchutchucos, está aqui, ó. Primeira grande meta para vocês. Leia mais sobre esse assunto na apostila. As páginas estão especificadas lá no começo da aula. E em seguida, vá lá para as páginas 654, 655, achem praticando e resolvam as questões 2 e 4. Beleza? Joia? Tchutchucos, então, grande abraço, beijos, fiquem bem, até a próxima e qualquer problema me procurem. Tchau, tchau.